Essa semana eu estava pensando, desde quando o Ilquias me convidou para mim trazer uma palavra aos irmãos, eu de fato fiquei um pouco perturbado, sem saber o que falar para essa igreja. E eu orei e Deus colocou no meu coração uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Uma palavra que talvez seja uma das coisas mais negligenciadas dos últimos tempos e principalmente da nossa geração. E eu, quando me deparei com o texto e como eu comecei a pensar sobre isso, eu disse, eu vou ter que falar sobre isso, e Deus foi colocando algumas coisas no meu coração. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu queria pedir que abrisse suas Bíblias lá em Marcos, no capítulo 13. O capítulo 13, eu gostaria que vocês permanecessem com a Bíblia de vocês aberta, porque o que nós vamos fazer aqui é aprofundar o entendimento do que está sendo tratado aqui por Jesus, neste texto de Marcos, do capítulo 13. Eu vou ler o capítulo inteiro, só assim nós vamos entender, de fato, aquilo que Deus está revelando aqui na sua palavra. Todos acharam? Amém. Marcos capítulo 13 começa com um texto dizendo que ao sair Jesus do templo, disseram-lhe uns dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construção! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E seguindo o Monte das Oliveiras, de frente do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas essas coisas estiverem para se cumprir? Então Jesus passou-lhes a ensinar-lhes, a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são para o princípio das dores. Estais vós de sobremodo sobre aviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunha. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Repetiu o versículo 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas que vos for concedido naquela hora, isto falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte a outro irmão, e o pai ao filho. O filho haverá que se levantarão contra os primogenitores e o matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, situada onde não deve estar, quem lê,
entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desce, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naquele dia, após referida a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que estás próximos às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai, pois, de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos e a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Esta é a palavra do Senhor. Como eu falei para vocês, este é um assunto dos mais importantes para os nossos dias. Mas também é o assunto mais negligenciado na igreja. Eu estou me referindo sobre a segunda volta de Jesus. Infelizmente, é negligenciado na maioria das igrejas. Você ainda ouve muitas discussões nos teólogos, se vê em podcasts, tratando de assuntos que não são relevantes para o nosso entendimento e nossa esperança da glória de Deus. E aqui eu não quero tratar de questões se Jesus vem antes da tribulação, durante a grande tribulação, pós. Não, eu não vou entrar no mérito dessa questão. A minha questão aqui é outra. Eu quero trazer para vocês que a segunda vinda de Jesus é algo tão real. Só para vocês terem uma ideia sobre a primeira vinda de Jesus, nós temos registro na Bíblia em torno de 300 citações da primeira vinda de Jesus. Mas sobre a segunda vinda de Jesus, nós temos mais de 2.400 referências falando sobre a segunda vinda de Jesus.
Então, a primeira vinda de Jesus cumpriu-se há 2000 anos atrás. Assim como se cumpriu a profecia a respeito da primeira vinda de Jesus. Há de se cumprir aquilo que foi profetizado desde os primórdios da história. Há de se cumprir a segunda vinda do Filho do Homem. Infelizmente, como eu falei para vocês, a história da vinda de Jesus, ela é distorcida e ainda mais, ela é desacreditada. E o que é isso? Aí a gente vê aqueles que falam a respeito da vinda de Jesus, uns negam que isso não vai acontecer. Outros enganam de outra forma, marcando datas. Outros dizem que creem na vinda de Jesus, mas vivem como se Jesus nunca viesse. Para esses é pior. E Jesus está chamando a atenção nesse texto o tempo todo. Vigiai, esteja atento, porque essa hora vai chegar. A minha pergunta para você é: você crê nessa palavra? Amém. Você tem certeza que crê que Jesus virá novamente? Então vivam esperançoso de que de fato Jesus virá. Não viva como se Jesus não viesse. Viva todos os dias como se Jesus chegasse a qualquer hora batendo a sua porta. Agora, para a gente entender tudo isso, a gente precisa entender, antes de falar sobre a respeito da vinda de Jesus, a gente precisa entender uma outra coisa. Nós precisamos entender um episódio que aconteceu e que afetou a nós aqui. Que episódio foi esse? E aonde começou essa história da segunda vinda de Jesus? Como foi que isso aconteceu? Onde foi que surgiu essa promessa da segunda vinda de Jesus? Tanto da primeira quanto da segunda. Foi lá no Éden, quando Deus criou o homem, plantou um jardim, colocou no meio do jardim uma árvore, a árvore do bem e do mal, e disse: olha, tudo isso aqui é para vocês, vocês podem usufruir de tudo, comer de tudo, agora, no entanto, esta árvore bem aqui vocês não tocarão, e nem comerão. Por quê? No dia que vocês comerem, vocês morrerão. Ok? Tudo tranquilo? Só que acontece um episódio. Vem o diabo, a serpente, e traz uma sugestão de que aquela conversa que ouviram de Deus não era digna de crédito. E eles lançaram mão daquilo que Deus disse para eles não lançarem mão. E aí veio aquilo que nós conhecemos como queda do homem, ou rebelião. A pergunta é: quando eles pecaram? Quando comeram do fruto proibido? Não. A queda dele não foi pelo fato de eles terem comido o do fruto que Deus disse não toqueis. A gente simplifica a coisa. A queda do homem se tornou no dia que ele deu voz ao diabo quando sugeriu que o caráter de Deus não era bom. E esse é o problema nosso. Confiança em Deus. Quando eu pergunto para vocês se de fato vocês creem que Jesus vem, não deve ser só uma retórica da vida de vocês, só porque vocês estão ouvindo alguém falar sobre isso.
Vocês têm que crer no coração, porque dentro do coração, isso é uma verdade imutável, que não há ninguém que possa arrancar essa verdade dentro do coração, porque foi Deus que semeou dentro do coração de cada um de nós. E esse, pastor Nonato, é o maior pecado. É a desconfiança, ou a falta de confiança em Deus, daquilo que Deus diz para nós. É mais fácil ouvir um burburinho de Satanás dizendo não é assim, e a gente parar para ouvir. O nosso problema não é porque nós desobedecemos alguma coisa, é porque nós não confiamos naquilo que Deus diz para nós. E isso é tão sério, e foi tão sério essa situação, que gerou a queda do homem, porque o diabo chegou e disse assim, olha, não é bem assim. É que Deus está dizendo isso para vocês, que vocês não podem comer, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E o homem desceu no seu coração o desejo de ser Deus, ou de ser como Deus, e essa é a maior tentação humana, é o homem querer ser como Deus. A sugestão é que Deus é um ser egoísta, é um Deus que mente, é um Deus que não quer que ninguém seja ou tenha o que Ele tem. E aí começa a maior tragédia que esse universo já experimentou. E vou dizer uma coisa aqui para vocês. Essa rebelião foi tão grave que não só afetou a mim e a você, os seres humanos, ele afetou a natureza. E não só a natureza, ele afetou o universo. Ele afetou os anjos e inclusive afetou o próprio Deus. Até Deus foi afetado com essa decisão humana de se rebelar contra ele. A ponto que ele disse, agora só tem um jeito. Eu vou me sacrificar por vocês. Até Deus é afetado com uma decisão humana de dizer, não, eu não confio em ti o suficiente. Aí, vem a grande questão. Deus é digno da minha confiança? Eu posso crer naquilo que a palavra de Deus de fato enfatiza para mim crer? Quando é que a gente desconfia de Deus? Hein, gente? Quando é que a gente desconfia de Deus? Que a gente descobre que de fato a gente não tem essas confianças todas nele? É quando a sua palavra ela não é suficiente para sustentar a nossa fé. Quando a palavra de Deus não é suficiente para sustentar a minha fé, é porque de fato eu não confio plenamente em Deus, eu desconfio de Deus. Isso é sério. É quando você começa a questionar Deus. Por que Deus? Deus, e aí? Esse é um problema. Mas aí, Deus vem visitar o homem. E ele vem com uma sentença. E qual era a sentença? Era a morte. Era a destruição. Deus veio para destruir tudo, porque foi isso que ele disse, olha, se fizeres, certamente morrerás. E como eu falei para vocês, essa sentença, ela abrangeu o universo. E eu vou mostrar isso para vocês. Eu imagino que naquele instante, quando Deus desce para tratar da questão e resolver, ou aplicar o juízo dele, a apreensão nos céus com os anjos, porque a sentença de Deus era para acabar com tudo, era Deus sair de cena. E deixa eu dizer uma coisa para vocês,
Aonde não tem Deus não pode ter vida. E se Deus sai de cena, tudo se acaba. Não tem como existir alguma coisa se Deus não estiver. Só há vida quando há Deus. Quando não há Deus, não há vida. E Deus ia sair de cena. Mas algo extraordinário acontece. E não acontece por quê? Porque eu e você está aqui hoje. Alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu? Aconteceu, aliás, duas coisas. A primeira é que foi revelado algo que é extraordinário, que nós conhecemos como graça. A graça de Deus foi manifestada. Em vez de destruir tudo, Deus traz uma solução. Ele se entrega para pagar esse preço. E a segunda coisa que acontece, Deus adia o juízo. Não pense vocês que acabou. Deus só adiou o juízo. Isso é sério. E é isso que a gente precisa entender, que Deus, Ele entende e constrói a nossa história com os mínimos detalhes e não deixa passar nada despercebido. Você pode pensar que existe algumas coisas que para Deus passa despercebido, mas nada. O que acontece? Deus decide agora vir nos visitar. Há 2000 anos atrás, nas estradas empoeiradas da Galileia, os discípulos andando, indo em direção de Cesaré de Filipe. No meio do caminho há uma parada. E aí vem uma pergunta de Jesus. O que dizem os homens? Quem eu sou? Aí vem aquela pergunta, aquela resposta. Olha, Senhor, um diz que tu és Elias, outros que tu és Jeremias, ou um grande profeta, ou até João Batista. Aí Jesus, virando para eles e pergunta: e vocês, que dizem que eu sou? E aí vem aquela revelação que é a maior de todas as revelações. O Espírito Santo desce na vida de um homem chamado Pedro. E vem aquela grande máxima, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele esperado de todas as nações, de todos os tempos, agora estava ali com eles. Estava passeando, era com um deles, comendo com eles, caminhando com eles, discutindo com eles, chorando com eles. Estava ali aquele que era esperado de todos, aqueles que foi prometido lá no jardim. Estava agora presente e ele veio com uma missão. Ele veio trazer reconciliação do homem com Deus. Ele veio e disse: olha, aquilo que foi quebrado lá no princípio, agora eu estou trazendo a reconciliação do homem com Deus. E mais do que isso, eu estou anunciando para vocês que esse mundo ainda vai ser julgado. Que haverá destruição para este mundo. Mas eu estou trazendo promessa e esperança para cada um de vocês. Porque eu vou ter um povo que é meu e eu vou acolher para mim. E eles não passarão pela segunda morte. Amém. A história começa assim. Nós estamos falando da primeira vinda de Cristo. E agora, com Jesus Cristo,
Nós temos agora uma nova dimensão de tudo aquilo que vai acontecer. Por quê? Porque agora no capítulo 13 de Marcos, ele começa a falar exatamente do que vai acontecer. E aí os discípulos estão com ele ali, defronte do templo, um templo suntuoso, construído por Herodes, um dos monumentos mais belos daquela época. Dizem que suas pedras, o seu templo, as colunas eram tudo feito de mármore, e os contornos, as colunas revestidas de ouro. Era um negócio espetacular. E os discípulos estavam esbabacados vendo tudo aquilo. E diz: ó mestre, que pedras maravilhosas, que coisa linda. Isso aqui é o símbolo da relação do homem com Deus, porque isso aqui é o templo. Aí Jesus olha para aquilo e diz: ah, vocês não sabem de nada. Quero dizer uma coisa para vocês: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E aí, os discípulos viram-se para Jesus e diz assim: mestre, quando sucederá essas coisas? Quando é que vai acontecer a respeito da vinda do Filho do Homem ou da tua vinda para restaurar todas as coisas? Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá para se cumprir essas coisas? Olha o que Jesus começa a dizer: olhai, primeira coisa, para que ninguém vos engane. O engano anda a todo vapor. Essa é a primeira dica de Jesus. Engano, cuidado, porque muitos falsos religiosos vão chegar com falsos ensinamentos. Uns vão dizer que isso até que são eu próprio. Falsas profecias, falsos ensinamentos, falsos ministros, falsos milagres, falsos irmãos, promovendo um outro evangelho que não é o meu evangelho. Então tenham cuidado. Ele disse: vai surgir novo evangelho, um outro evangelho. E o que nós vemos nos últimos dias, eu vou dizer isso como alerta para vocês, para nós. É triste, mas é verdade. Muitas igrejas estão se transformando em empresas. Púlpitos em balcões de negócios. Um evangelho sendo produto de consumo e nós sendo consumidores. Isso é triste, mas é uma realidade. Isso é outro evangelho que não é o evangelho de Jesus. Jesus disse: olha, vai também ter sinais. Que sinais são esses que precedem a vinda do Filho do Homem? Ele vai falar que vai ter guerras. Mas não se fiquem preocupados, porque não é o fim ainda, pelo fato de ter guerra, porque guerra sempre houve guerra. Vai ter fomes, peste, terremotos, perseguição religiosa, enfim. Ele vai falar também que vai ter uma grande tribulação. O anticristo vai aparecer. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 vai falar justamente sobre isso. Um período de apostasia vai acontecer. Vai haver também convulsões cósmicas. Lá o versículo 13, aliás, o versículo 24 vai dizer que naquele dia, depois daquele dia, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas dos céus serão abaladas.
o firmamento será abalado. Mas ele vem dizer uma coisa que é muito importante. O que ele vai dizer? Mas importa que o evangelho seja pregado por todas as nações. E que evangelho é esse? Que evangelho é esse que deve ser pregado? O evangelho para ser pregado é o evangelho da graça. Anunciar que vai acontecer, mas vai dizer que tem uma esperança e que tem um escape para todo homem que dizer sim para Jesus. Nele vai ter amparo, nele vai ter proteção, e ele vai recolher para si mesmo todos aqueles que disserem sim para ele. Evangelho, gente, é boas novas. Evangelho é anunciado que vai acontecer, mas que Deus separou um povo para ele. Você foi separado por Deus para ele. Você crê nisso? Então, a pregação do Evangelho é o sinal, é um dos sinais mais fortes da volta do Filho de Deus. Como eu falei para vocês também, a segunda vida de Cristo não é só um juízo, julgamento, mas é esperança e glória. Jesus virá arrebatar a sua igreja. Você crê nisso? Os eleitos serão chamados, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com corpo incorruptível, poderosos e gloriosos, semelhante ao corpo de Cristo. E nós que estivermos vivos, o que é que vai acontecer? Nós seremos transformados e arrebatados para o encontro do Senhor, nos ares, para assim estarmos para sempre com o Senhor. Então, toda destruição, irmãos, ela é precedida de aviso. Haverá destruição, mas antes, Deus nos avisa para sair e dizer, olha, a graça de Deus está ao alcance de todos. E Jesus vai dizer, passará os céus e a terra, mas estas palavras não passarão. Amém? Amém. Em segundo lugar, a vinda do Senhor será imprevisível. Ele diz assim, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, senão o Pai. E aí, ele vai citar uma parábola, aonde ele diz que um homem, a vinda do Senhor é como um homem que saiu para viajar e deixou os seus servos e deu tarefa para cada um. E ao porteiro ele disse, olha, fique atento e vigiai. Nós somos o porteiro a qual Jesus se refere. Fique atento e vigiai. Porque não está atento e não vigiar está desapercebido e pode ser pego de surpresa. Porque ele diz, olha, no versículo 26, então verão o Filho do Homem nas nuvens com poder e glória. A vinda de Jesus, ela é real, ela é visível, ela é percebível, ela é pública e todo olho verá. Segundo Apocalipse capítulo 1 e versículo 7. O texto diz que ao soar a última trombeta, o Senhor aparecerá no céu. Será um evento glorioso. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele estará montado em um cavalo branco, acompanhado dos seus anjos e dos remidos. E ele virá com grande esplendor. Vocês têm ideia do que é isso? Grande esplendor, bota a glória nisso. Você nunca viu e nunca mais verá depois disso
a glória do Senhor. Imagina o Filho do Homem chegando. Eu estarei lá. Você vai estar lá. Crê nisso? Então se prepare, porque esse dia vai chegar. Prepare-se, porque essa é a verdade da palavra do Senhor. E ele diz, o texto diz que ele virá com os seus anjos, anjos de todas as dimensões. Todas as criaturas virão. Todas as criaturas espirituais, os mensageiros de Deus virão com ele. Vai ser um dia extraordinário, vai ser um dia incrível. E Deus vai fazer de mim, de você, algo tão incrível, tão maravilhoso, que você vai se assustar quando se ver. E João diz assim, olha, filhinhos, ainda não tenho nem ideia do que nós vamos ser, porque no dia que você ver ele, você será semelhante a ele. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos nós aqui somos filhos da luz. Todos nós aqui devemos regar essa esperança. Todos nós devemos regar e viver nessa santa expectativa dessa segunda vinda de Jesus Cristo e orar todos os dias, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso que eu peço todos os dias, é isso que eu quero que vocês orem todos os dias. Ora vem, Senhor Jesus, eu estou aqui a te esperar. Porque tudo o que foi dito aqui, que Jesus disse, que nós lemos nesse texto, vai acontecer. E os sinais estão aí. O mundo, em toda a história, nunca se viu estar em ebulição como está atualmente. É como se estivesse cambaleando, a ponto de se esfacelar. Ninguém sabe, nem os cientistas sabem mais o que pode acontecer. Homens loucos dirigindo este mundo. Mas nos resta uma esperança. Jesus vai voltar. Essa palavra se cumprirá. Quer você creia, quer você não creia. Essa palavra se cumprirá. E o que eu espero é que todos aqui estejam atentos para esse grande e glorioso dia do Senhor. E eu quero encontrar cada um de vocês naquele grande dia para estar para sempre com o Senhor. E essa é a palavra do Senhor. Amém.